excelente tarde para todos vocês. Aliás, tarde redonda de volta, porque nos últimos 2 dias não tivemos o programa com as semifinais da Copa da França. Então voltamos com saudades de todos vocês e com muitas atrações, como sempre. Por exemplo, Taça Guanabara. É claro que vamos falar muito de Fla-Flu. Corinthians com mais um reforço, hein? Zagueiro chegando no Corinthians. O Timão que estreia hoje na Copa do Brasil contra o Ferroviário lá em Londrina. Muitos outros assuntos. Tem Copa Sul-Americana, tem muito mais Copa do Brasil e tem a Lívia aqui com a gente também. Boa tarde, Lívia. Tudo Boa tarde, Abel. Tudo ótimo. Ótima tarde para você que está ligado aqui no Tarde Redonda. E é o seguinte, o programa de hoje vai detalhar o principal assunto do dia. Não poderia ser diferente, né? A situação que está vivendo São Paulo. Ontem o tricolor paulista deu seu pontapé inicial na Libertadores e não foi nada bem. Portanto, números e uma análise completa do São Paulo a partir de agora. A gente começa falando sobre o mais pressionado, André Jardim. Mais uma derrota para manter o sinal de alerta ligado no São Paulo, que viu a vaga na terceira fase da Conmebol Libertadores ficar distante. E se a torcida está na bronca com alguém, esse alguém é o técnico André Jardine. O comandante do tricolor paulista tem sido alvo por parte dos são paulinos que pedem a saída do treinador. Mas no que depender de Raí, diretor executivo de futebol do clube, Jardine fica no cargo. Depender de mim, eu obviamente que tenho a convicção quando escolhi, dando na reviravolta e também no trabalho do Jardine. Efetivado em novembro de 2018, André Jardine ainda não completou 10 partidas no comando do tricolor. Até aqui, são 4 derrotas, 3 vitórias e um empate. Aproveitamento abaixo do esperado. O próximo desafio do São Paulo será sábado contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E outro resultado negativo pode complicar ainda mais a sequência de André Jardine no comando do tricolor paulista. É um resultado muito ruim. Claro que o torcedor do São Paulo, a torcida tricolor, está chateada, está preocupada, mas não acabou. Quarta-feira que vem tem o jogo de volta. Só que a situação do São Paulo é muito difícil. O torcedor não quer que aconteça o que vem acontecendo nos últimos anos. Fracassos do São Paulo, que tem muita história no Brasil e no mundo, com muitos títulos importantes. E aí a gente faz a pergunta e quer a participação de vocês. Quem é o culpado? Quem tem sido o culpado do São Paulo pela má fase da equipe? Olha aqui, ó. É o técnico André Jardine o culpado no momento? É a diretoria ou são os jogadores? De quem é a culpa pelo mau momento do São Paulo? Hashtag Tarde Redonda, você participa, traz pra gente a sua opinião, certo, Lívia? Certíssimo. Se você achar que tem mais de um culpado, justifique na nossa hashtag Tarde Redonda, porque é muito importante toda a sua justificação. Pode escolher um ou vários culpados. Bom, eu falei sobre números, vamos começar então nosso detalhamento sobre a crise do São Paulo, que já começa o ano pressionadíssimo. Na tela, André Jardine, técnico de São Paulo. Ao todo são 16 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, sendo que marcou 21 gols do São Paulo no comando do Jardine, porém sofreu 13 gols. Esses números te agradam, torcedor de São Paulo? Vai tweetando que a gente vai tabelando. Ok, continuamos com mais informação aqui no nosso telão. Vamos colocar números do Hudson, do volante Hudson, que ontem foi expulso. Pois é. Os números do Hudson no jogo de ontem. Olha, 2 finalizações certas. Aliás, ele quase abriu o placar no primeiro tempo, né? Uma assistência para finalização, 2 passes errados, 3 desarmes bem feitos, 1 desarme errado. Perdeu a bola 3 vezes, fez 3 faltas, 2 cartões amarelos e como levou 2 cartões amarelos, obviamente, acabou sendo e no final prejudicou o time. Depois de um bom primeiro tempo do Hudson, no final acabou prejudicando com a expulsão. Temos agora, Lívia, números do Jusilei? Isso aí, só lembrando que ontem o Hudson tinha tudo para ser o melhor do São Paulo em campo até o segundo tempo, mas o Jusilei, esse aí já vem sofrendo a pressão da torcida já tem um tempinho, desde a temporada passada, e o início do ano não tem sido fácil, já que ele vem recebendo muitas críticas, principalmente, Abel, em relação à velocidade
O fato de São Paulo estar lento passa também pelo Jusilei. Tá lá, nenhuma finalização certa ontem, assistências para finalização também está zerada, 6 passes errados, desarme certo foram 2, 4 perdas de bola, nenhuma falta cometida, também não recebeu cartão amarelo, também não recebeu nenhum cartão vermelho. Esses são os números do Jusilei, que é um dos mais pressionados no momento. Quem tem sido muito pressionado também é o Leco. Augusto de Barros e Silva, presidente do São Paulo, os números do São Paulo no mandato do Leco, que começou em 2015 até os dias atuais, até 2019. 214 jogos do tricolor do Morumbi, sob o comando do Leco, nessa gestão do Leco. 87 vitórias, 59 empates e 68 derrotas. E esse número, claro que chama a atenção, porque foram 9 trocas de treinadores, 9 trocas de técnico, sob o comando nessa gestão do Leco. E apenas um título, Florida Cup, em 2017. Tem mais um título também, que é o título da Copa Sul-Americana, não é? Título da Copa Sul-Americana. Ah, não, foi 2012. Não, foi 2012. Desculpa, foi 2012, foi anterior. É verdade. Então, realmente, é só a Florida Cup. 2017. Bom, o torcedor até começou o ano mais tranquilo em relação ao Leco, aí por conta das contratações, né? Porém, toda vez que surge uma crise, a diretoria com certeza é um dos alvos. Você tuita pra gente quem é o culpado sobre todo esse momento difícil de São Paulo. O time, o técnico, a diretoria? Enquanto você tuita pra gente na nossa hashtag Tarde Redonda, eu aciono aquele nosso time de peso, porque vem aí o Esquadrão Fox tentando esclarecer o que acontece com São Paulo. O São Paulo viajou para a Argentina cheio de esperança. La pelota por el medio, le va quedando por derecha, Cuba mete el centro, va Dairo, sacaron de cabeza, dedo en el medio, la bajaron para que vaya, está Ramírez, le pegó al arco, ¡Gol! E voltou para o Brasil. Não foi pela chuva que assolou a região sudeste do país, e sim pelo apagão em campo na Argentina. Derrota por 2-0 para o em Córdoba, na Argentina. Resultado que não combina com a história do clube na maior competição da América Latina. E de quem é a culpa? Quais foram os principais na derrota no primeiro jogo da Libertadores? O Esquadrão Fox ajuda você a entender melhor. Um São Paulo decepcionante, mas que já vem do ano passado. Um erro da diretoria ter deixado o time para fora da Cup. Não dá tempo para o Jardine trabalhar, para a preparação física, equilibrar o grupo. Agora, do jogo contra o Tajeres, está fazendo o lance do gol, ele tá assim. E o céu vai chover. E gol perdido. E o Jusilei? Motor de arranque do Jusilei. Liga e não vai. Alguns erros estão acontecendo que precisam ser corrigidos. Dá tempo até o jogo da volta? Sim. Agora dá para inverter essa vantagem? Acho bem difícil. Se você pegar o jogo do São Paulo, o primeiro tempo não foi ruim, o time criou algumas oportunidades. Então, considerando a pergunta, qual foi o erro do São Paulo? A impressão que eu tenho é que é um time absolutamente sem confiança, novo também no sentido de algumas peças que estão encaixando. Quando sofreu aquele gol maravilhoso, primeiro gol do Tajeres, muito bonito, a equipe perdeu completamente a confiança, sentiu o baque. Então, para mim, o erro nesse sentido foi isso. E com base na falta de confiança, você olha o time do São Paulo, ele não passa vibração para ninguém. Você olha e fala, onde esse time quer chegar? Sobre pegar individualmente jogadores que tenham sido destaques negativos, ninguém se destacou positivamente, mas para mim 2 nomes chamam a atenção por uma performance apagada. O Bruno Pérez não vive bom momento, aliás, não se encontrou muito no São Paulo, não ocupou a lacuna do Militão quando o jogador saiu para o Porto, e lento, perdendo bolas, não ganhando disputas. Para mim, inclusive, o Hudson, muito da expulsão do Hudson é por correr vezes 2. Então, o Jusilei foi, para mim, o destaque negativo, o pior jogador de São Paulo ontem, e Bruno Pérez merece também uma menção.
A impressão é que o São Paulo tem uma reforma pela metade. Ou seja, você escolheu um técnico para tentar fazer um jogo de mais transição, de mais rapidez, de mais troca de passe, um jogo mais moderno, mas você continua apostando nos mesmos jogadores, alguns deles pesados, ou num momento de carreira que pode oferecer menos rapidez para a transição para a bola chegar no ataque. Caso do Nenê e caso do Jusilei. Então, o São Paulo está pedindo, tem um pedido ali implícito de mais Anthonys, mais Elinhos, mais Luan, mais garoto, mais juventude, para fazer esse jogo diferente. E faltar coragem de fazer a reforma completa. Então fica a reforma pela metade. Eu reformo meu banheiro, mas deixo minha sala assim, meio barro, meio tijolo. Para mim o destaque negativo foi o Jusilei. Até a expulsão do Hudson foi causada por uma disputa de bola do Jusilei que parecia que estava na praia. Esticou o pé, não chegou e deixa passar o Pochettino. O Hudson chegou, fez a falta e tomou o segundo cartão amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Legal, tá aí o nosso Esquadrão Fox tentando decifrar o que aconteceu ontem para o São Paulo voltar para casa com um resultado tão ruim. Abel, hoje eu estava pesquisando e estava vendo que desde 2005, quando a Libertadores tomou esse formato com a primeira fase, segunda fase, depois da fase de grupos, o São Paulo brasileiro tem a situação mais difícil para se reverter. Mesmo quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, a Chapecoense foi eliminada, eles não tiveram uma situação tão difícil. Vale a pena lembrar que no jogo de quarta-feira, se o São Paulo fizer 2-0, teremos penalidade. Se quiser seguir adiante sem passar tanto sufoco, 3-0 no mínimo, ou 3 gols de diferença, né? Ou seja, a vida do São Paulo não tá fácil, mas ainda temos um jogo. Exatamente. Vamos ouvir, então, o que disse o técnico André Jardine após essa derrota. Existe uma série de fatores, né, que interferem. O emocional, é um jogo fora de casa, a pressão maior com torcida, um jogo decisivo para a gente poder realmente dominar e sair construindo em jogos fora de casa, decisivos como o de hoje. A gente vai precisar muito mais treinamento, um nível de confiança muito maior para realmente poder chegar nesse nível. Não é por passe de mágica, mas eu acho que quem está assistindo os jogos no Paulista, os jogos que a gente consegue jogar em casa, muitas coisas já evoluíram, outras nem tanto, e a gente vai continuar trabalhando incessantemente até colocar o São Paulo com o desempenho que a gente acha que ele tem que ter nas competições. Bom, tá aí o Jardine falando sobre o resultado logo depois da derrota. Eu acho que mais do que treinamento, viu, Abel? Confiança. Tem que ter vibração. Esse time de São Paulo não vem tendo nem vibração, nem confiança. Bom, a gente abre agora para o Raí, que também segue pressionado. Afinal de contas, ele banca o técnico. Depender de mim, eu obviamente que tenho a convicção quando escolhi. Eu falei, é o começo, é o primeiro jogo da Libertadores, acreditando na reviravolta e também no trabalho que logo após o jogo, assim, tem que deixar baixar a poeira e a gente conversar com calma lá no São Paulo, no seu treinamento, e ver quais são as melhores estratégias aí de motivação para que a gente reverter isso. Bom, Rodrigo Bueno já aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Abel, Lívia? Boa tarde. Torcedor Fox Sports. Seja bem-vindo, como sempre, aqui ao Tarde Redonda. E eu já queria lembrar você, a Lívia e todos os amigos, que ano passado, lá em novembro, depois de um empate do São Paulo com o Corinthians, o mesmo Raí, o Raí que vocês acabam de ver, também garantiu a permanência do técnico Diego Aguirre. Lembra disso? Sim. Ah, mas a gente vai mostrar, se você não está lembrando aí, acompanha. A gente não avalia o Aguirre por um jogo ou por alguns jogos apenas, né? Vai ser toda uma temporada, desde que ele chegou até o final da temporada. A gente vai fazer isso com calma e não vamos falar de treinador por causa de um jogo que foi mal ou outro, ou alguns jogos, né? É uma coisa que a gente vai consegue conversando com a comissão técnica, e a gente não vai avaliar por um período apenas. Bom, essas foram as declarações do Raí, como bem disse o Abel, depois do empate com o Corinthians em 1-1 no dia 10 de novembro de 2018. Só que 2 dias depois, o Raí volta a uma coletiva de imprensa para falar isso daí. Então, primeiro de tudo, eu queria dizer que se teve um fato, né, você perguntou, não existiu um fato, existe uma série de observações, não só de resultado, mas da forma, das dificuldades
E isso nos levou a entender que um fato também importante, a mensagem, o recado não estava sendo absorvido da mesma forma de que em outros momentos. Isso, eu acho que isso é mais um ponto, não é? Acho que a decisão, como falei há pouco, levando tudo em consideração e também a possibilidade da gente ficar no G4. Bom, então vocês viram aí todo o panorama, né, do São Paulo no momento, depois dessa derrota. Golzinho no 1-0 já era ruim porque não tinha feito um gol fora. Aí leva o segundo, 2-0. A Lívia trouxe até alguns números. É sempre muito difícil você reverter, você virar, apesar que o São Paulo vai jogar em casa, tem a seu favor, Morumbi certamente, mas é sempre muito difícil, ainda mais contra um time argentino. E aí você já vê aí na tela, Raí garante André Jardine. Será que o técnico vai seguir no clube? Você pode participar também, #Tarde Redonda. E quem vai participar com a gente agora, Lívia? Rodrigo Bueno. E daqui a pouquinho o Rodrigo Cassino também. Rodrigo Bueno, nós acabamos de resgatar ali as declarações do Raí ano passado. Depois do empate, ele bancou o Aguirre. 2 dias depois, ele foi ter que ir lá justificar o porquê da demissão do Aguirre. É o mesmo cenário, é um pouco diferente. Você acha que a direção vai ter mais paciência com o Jardine? É Libertadores, perdeu, tá fora, mais um objetivo indo embora já no início da temporada. Pensando na pressão do técnico agora, daqui a pouquinho a gente fala do jogo. Qual é a situação? Você acha que vão bancar o Jardine de fato? Eu acho que o Raí tá a perigo, porque o Raí foi o cara que bancou o Jardine. E o Leco, o presidente, esse não pode ser substituído porque ele tem mandato até o fim de dezembro de 2020. Então, o São Paulo tem mais 2 anos do presidente. Não dá, pelo estatuto, para trocar o presidente, a menos que ele sofra impeachment, como outros já sofreram no passado, né, por irregularidade. Então, Leco continua e o Leco pode tomar a decisão A, sai Raí e sai Jardine. Decisão B, que aparentemente é mais fácil, tira o Jardine. E a decisão C, vai com o Jardine e corre esse risco que nesse momento é enorme. Eu lembro que eu estava aqui no... Segura, Rodrigo Bueno, se tivesse que assinalar a alternativa A, a alternativa B ou a alternativa C, você ficaria com qual alternativa? Se eu fosse o presidente de São Paulo, nesse momento eu estaria ligando para algumas opções. O São Paulo tentou o Abel. No ano passado, a primeira opção... Então você demitiria o Jardine antes da quarta-feira? Possivelmente, eu demitiria o Jardine. Só que eu já tentaria contatos do São Paulo. Tinha um plano de trazer o Abel. O Abel respondeu para o São Paulo que preferia ficar no Rio de Janeiro. Já estava tudo certo, ele e o Flamengo. São Paulo desistiu, tá bom, vai ser feliz no Flamengo, o Abel. Aí o São Paulo também namorou o Cuca, que é um velho flerte que tem. O Juvenal Juvencio, antigo presidente do São Paulo. Que, aliás, o Leco, atual presidente, era diretor de futebol dele. O Cuca tinha um entendimento de que um dia voltaria para o São Paulo, isso com o Juvenal Juvencio. Né? Só que o Cuca está com problemas de saúde. Eu não sei exatamente neste momento, hoje, como está o Cuca. Não, a notícia é que o Cuca está se tratando e precisa de muita atenção, precisa ficar em repouso, então sem previsão de retorno do Cuca. Seriam os 2 principais nomes. Porque se você vai demitir o Jardine, quem você vai colocar? Então, os principais nomes que o São Paulo teria para colocar no cargo estão indisponíveis. Aí, o que você faz? A coisa mais fácil, mais simples. Conversa com o Jardine, Jardine, a gente vai tentar alguma coisa aqui surpreendente, nova. Então, se você quiser, você volta para a base ou volta a ser auxiliar, pega e põe, por exemplo, Mancini, Wagner Mancini, que está lá, para quebrar um galho. E tenta essa sorte. Porque, digamos, convenhamos, matematicamente, a classificação do São Paulo está mais que 90% perdida. Né? O São Paulo, nesse momento, ele está completamente bagunçado, desestruturado, desfalcado, jogadores importantes. O São Paulo tem um jogador que era titular volante do São Paulo, um garoto chamado Luan, que está na Seleção Brasileira Sub-20. O São Paulo liberou o Luan, sabendo que tinha um jogo decisivo no dia 6 de fevereiro. Mas quando você pensa, desculpa, Rodrigo Bueno, que você tem Hudson, que você tem Hernanes, você tem Nenê, Diego Souza, Pablo, Jusilei, entre tantos outros, você não pode liberar o Luan para estar... Não pode. O São Paulo não liberou o Elinho. O São Paulo não precisava do Elinho. O Elinho não aconteceu, tirando a estreia com o Flamengo, foi boba, não sei o quê. Podia liberar o Elinho para a seleção. O Luan só pode bater o pé. Ele já é
Ele barrou o Jusilei. No final do ano passado, o Jusilei já não era titular do São Paulo, o Luan barrou. Então o Luan era fundamental nesse jogo. O Luan vai chegar segunda-feira para o São Paulo e qual que é uma das poucas esperanças que o São Paulo tem? Pega o Luan, como pegou o Hernanes, né? O Hernanes ainda fora de forma, fora de ritmo e tal. O São Paulo vai ter que fazer um milagre na quarta-feira. Para mim só tem uma coisa que dá alguma esperança para o torcedor do São Paulo na Libertadores, que é a velha mística e tradição do São Paulo. São Paulo já conseguiu coisas inacreditáveis em Libertadores, inclusive a última participação, São Paulo chegou à semifinal passando por fases com o Maicon sendo goleiro na altitude, né? O São Paulo tem cenas na Libertadores, só coisas assim inexplicáveis, imponderáveis para classificar o São Paulo. E uma dessas é talvez pegar o garoto no avião, pegar na segunda-feira, ele não vai treinar nenhuma vez e põe para jogar na quarta. Porque o Liseiro está machucado, o Hudson está suspenso e o Jusilei comprovou mais uma vez que não tem condição. Jusilei, pela morosidade, pela lentidão, não dá. Então o São Paulo faz um jogo maluco. O Cuca seria um técnico engraçado. Põe o Cuca, 3 zagueiros ali, Anderson Martins, Bruno Alves e Arboleda, e do meio para frente, todo mundo atacando. E não desce pro intervalo, como ele já fez uma vez, uma virada do São Paulo e Rosário. Põe o Raí para jogar. Uma vez o São Paulo... Segura. Isso, Rafa. Segura. Não, o São Paulo... Põe o Raí pra jogar. Em 93, São Paulo esteve na Libertadores, perdeu de 2-0 do Nils na Argentina. Sim. Era esse São Paulo. Teve a volta, o São Paulo tinha ganhado de 3 gols de diferença. Era o auge do time do Tele, com o Raí, São Paulo fez 4-0. Uma das melhores partidas do Raí. Sabe, tem que fazer maluquice. Nesse momento tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Se Rodrigo Bueno está assim, eu imagino o torcedor de São Paulo ontem assistindo o jogo. Pra gente pensar um pouco mais, analisar, né? Tentar entender o que está acontecendo com esse time do São Paulo, vamos ouvir um pouco mais do técnico André Jardine depois da derrota para o Tajeres. Existe uma série de fatores, né, que interferem. O emocional, é um jogo fora de casa, a pressão maior com torcida, um jogo decisivo para a gente poder realmente dominar e sair construindo em jogos fora de casa, decisivos como o de hoje. A gente vai usar muito mais treinamento, um nível de confiança muito maior para realmente poder chegar nesse nível. Não é por passe de mágica, mas eu acho que quem está assistindo os jogos no Paulista, os jogos que a gente muitas coisas já evoluíram, outras nem tanto, e a gente vai continuar trabalhando incessantemente até colocar o São Paulo com o desempenho que a gente acha que ele tem que ter nas competições. É claro que a gente está fazendo uma análise aqui, tentando entender o que se passa, o que aconteceu com o São Paulo ontem, e o lado é pessimista pela desvantagem, pelo 2-0. Agora, o Tajeres deixa o papão todo, o São Paulo não tem condições de devolver o placar e de repente levar para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença? Pergunto para você, Rodrigo Bueno, porque ontem no primeiro tempo o São Paulo teve chance com o Bruno Alves, quase na frente, na frente do goleiro, perdeu um gol. O Hudson de canhota perdeu o gol. Quando estava 1-0, o Pablo teve oportunidade, a bola bateu na trave e saiu raspando. Se criou oportunidades lá, será que não vai ter chance de criar jogando na sua casa, no Morumbi? Não tem chance o São Paulo? Porque ele não vai enfrentar também um bicho-papão. Mas eu sei, jogar contra a Argentina mas é um time difícil. cheio de confiança. Eu participei uma vez até hoje do Tarde Redonda. A Lívia me perguntou alguma coisa sobre o Talheres. Eu falei, esse jogo do São Paulo, esse confronto, é muito complicado. Sim, tá o Rodrigo Cassino, que depois vai entrar, também comentou alguma coisa nesse sentido. Você falou isso? Então você já tá com moral. Assim, há uma certa soberba histórica dos brasileiros nas competições continentais. O time brasileiro é grande história, a camisa só não adianta. O Talheres está muito bem preparado. Por exemplo, eu me surpreendi porque o Dairo Moreno e o Palácios, que para mim são caras perigosos, eu tinha certeza que o Dairo Moreno ia fazer um gol do São Paulo. Um jogador que já teve sucesso contra o São Paulo mesmo na Colômbia, é um reforço, ótimo reforço. Ontem ele foi até meio anulado, os gols dos jogadores foram outros, né? Mas no Morumbi é um outro jogo. O São Paulo vai ficar com a bola 100%, vai jogar no campo do adversário. Eles vão marcar o que eles sabem fazer muito bem. Guinha Azul, por exemplo, com 40 anos, corre muito mais que o Jusilei. Vão marcar de forma feroz, não quero dizer que vão ser catimbeiros, violentos. Não, o time argentino em geral sabe se defender, se postar de forma defensiva e vai ter contra-ataque. Aí pode brilhar, por exemplo, esse Dairo Moreno. Então é um jogo muito perigoso para o São Paulo. O São Paulo vai ficar batendo contra uma muralha defensiva. Como é que foi São Paulo e São Bento? O Jardine se orgulhou das partidas que o São Paulo tem feito em casa. Como é que foi São Paulo e Guarani? São Paulo tomou um gol do Guarani de escanteio. Com 1 minuto, teve 89 minutos, não conseguiu fazer um gol.
Bateu, não conseguiu fazer um gol. Contra o São Bento, São Paulo foi ajudado pela arbitragem. Teve um gol legal do São Bento invalidado. E o São Paulo penou para fazer um gol de fora da área com o Hernandes, que a bola bateu na trave e entrou. Olha o sofrimento que está sendo contra o Guarani, contra o São Bento, contra o Santos. O São Paulo não viu a cor da bola. Ou seja, não é nada... Então nossa, já havia um pessimismo da minha parte com o São Paulo quando saiu o sorteio. O São Paulo cometeu um erro ao demitir o Aguirre, no momento que demitiu o Aguirre. Estou falando dessa diretoria. Devia levar, como o Raí falou ali naquele primeiro vídeo, até o fim do ano. E depois você analisa se ia renovar o contrato dele ou não. Talvez o São Paulo, com o Aguirre até o final, tivesse ficado entre os 4 primeiros. O São Paulo caiu muito de produção e acabou não estaria nessa fase. Aí o São Paulo cometeu um outro erro. O São Paulo começou com o Jardine, os resultados não estavam bons, o desempenho não estava bom e efetivaram o Jardine. Acho que sem muito raciocínio lógico. Tá bom. Perdeu o Abel? O Cuca tá doente? Então vai você, Jardine. Calma, não precisava fazer isso. Mas olha, você citou 2 nomes aí, você citou o Cuca, você citou a demissão do Aguirre. Eu tô de olho ali na tela, prestando atenção no que você tá falando, mas de olho nas mensagens, o que eu já li, a palavrinha escrita ali, Lucha e Luxemburgo. Então daqui a pouquinho você vai continuar a sua análise do São Paulo, porque eu preciso abrir espaço para a galera, porque a nossa hashtag Tarde Redonda está movimentadíssima. Essa crise no São Paulo está agitando o Twitter. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Fla-Flu, o Vasco que passou sufoco na Copa do Brasil também, mas daqui a pouquinho a gente segue com São Paulo, porque o Henrique Souza diz o seguinte: a culpa é do Jardim. O São Paulo tem time para passar de fase. Precisamos de um técnico cascudo. Valeu, Henrique. Escolheu o seu personagem e justificou. Francisco Linhares, o maior culpado pelo momento do São Paulo é Leco. Diretoria de São Paulo mais uma vez na mira. Mário Pinheiro Filho. Os culpados são vários, mas quem poderia resolver são os jogadores. Falta empenho e força de reação. Olha só, cada torcedor uma leitura diferente. Adalberon Vieira. Tem alguns jogadores do São Paulo que parece que estão jogando de calça jeans molhada. Rapaz. A culpa não é só do técnico, ou seja, a culpa é do técnico e de alguns jogadores. Então, Lívia, esses últimos tweets aí que a gente acompanhou, dos amigos aqui, me chamaram a atenção. Uma coisa que eu ia, inclusive, dar pro Rodrigo Bueno. A gente falou muito, você falou muito, nós falamos de diretoria, falamos muito do técnico André Jardine, mas não tem alguns jogadores também deixando a desejar? Comentamos do Jusilei, Diego Souza, Nenê, Bruno Pérez, Everton. Até porque se você quer velocidade, Diego Souza, Nenê, Jusilei, não a gente pode elencar todos esses jogadores. O Bruno Pérez já estava queimado com a torcida de São Paulo, com o time já há um bom tempo. São Paulo, Ferraz dos Santos não conseguiu. Contratou o Igor Vinícius, não confiou nele, então não tem nada melhor, vai você mesmo, no caso do Bruno Pérez. O Jusilei, o São Paulo, como eu falei, descobriu o Luan para a posição no final do ano passado, acabou primeiro perdendo ele por lesão, depois para a seleção. Deveria ter brigado. O São Paulo joga o ano dele no dia 6 de fevereiro e agora na semana que vem. São Paulo libera o jogador que já era titular. Não deveria ter liberado. Esses eram alguns problemas. Isso é verdade, porque vários times cederam jogadores para essa seleção. Mas quem tinha jogo importante e decisivo agora? O São Paulo tinha um argumento muito... O São Paulo deu 4. O São Paulo cedeu 4 jogadores. Bom, mas tudo é uma hierarquia num time de futebol. Jogadores têm parcela de culpa? Claro que tem. Alguns mais que outros. Quem escala os jogadores? O técnico. Então, se o Jusilei tá mal, se o Bruno Pérez tá mal e são escalados para um jogo mais importante do São Paulo do ano, que pode definir toda a temporada do São Paulo, a culpa é do Jardine. Quem bancou o Jardine? O Raí. Então o Raí tem parcela de culpa nisso. Quem bancou o Raí, contratou o Raí e usou o Raí de escudo, como fez com outros ídolos, como Rogério Ceni, como Lugano, como Ricardo Rocha. O presidente. Então, quem vota no presidente Leco tá certo. Porque ele é o presidente, ele que manda, ele que delega funções, poderes, então vai na hierarquia. Você ia falar que também é culpado quem vota no presidente Leco. Também. Aí você vê, o São Paulo viajou para a Argentina num voo fretado, informação do Losetti, companheiro, 25 conselheiros numa politicagem viajam no chamado Aeroleco, que é um presidente do São Paulo, coisa rara no Brasil, é um presidente que ganha mais ou menos R$ 27.500
reais por mês. Ele tem um salário, ele é remunerado. No Brasil não é tão comum, são pouquíssimos clubes que têm isso. Então São Paulo paga, não estou falando que é um bom dinheiro, mas remunera o seu presidente, tem dirigentes bem remunerados, aí por politicagem a galera faz um voo da alegria e tá aí o resultado. E agora na volta, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O pessoal de casa vai responder, porque a gente vai seguir aqui em busca de outros assuntos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de São Paulo e você já responde a deixa do Rodrigo Bueno. O que vai acontecer na quarta-feira? Lembrando que quarta-feira tem um jogo decisivo de Libertadores e no final de semana já tem Corinthians. Olha a sequência que o São Paulo tem pela frente e um momento de tanta pressão. Exatamente, logo depois da Libertadores. Agora depois Tajeres, depois Corinthians, uma sequência bem complicada para o São Paulo. Você segue votando lá, escolhendo um culpado ou vários culpados, porque o nosso assunto agora é o Corinthians. Vamos falar do Timão, que dá o seu pontapé inicial hoje na Copa do Brasil. E você sabe como chega o Corinthians? A primeira decisão do ano, o primeiro mata-mata da temporada é vencer ou vencer para evitar qualquer susto neste início de ano. Assim, o Corinthians vai até Londrina enfrentar o Ferroviário do Ceará pela primeira fase da Copa do Brasil. O atual vice-campeão do maior mata-mata do país desembarcou com festa no Paraná. E falando em festa, ela vai ser grande certamente no Estádio do Café, local da partida que vai estar lotado. A grande novidade no elenco, comandado por Fábio Carille, fica por conta da reestreia com a camisa do Timão. O atacante campeão brasileiro em 2015 volta ao clube e vai ter a primeira chance como titular. De resto, a equipe vai ser a mesma que venceu o Palmeiras no final de semana. Vitória que embalou o Corinthians, que inicia mais uma caminhada rumo ao tetra da Copa do Brasil. Tá aí, portanto, o Corinthians que estreia contra o Ferroviário. O Ferroviário é o mandante, mas escolheu jogar em Londrina, lá no Estádio do Café. E a torcida, você sabe, vai ser toda do Timão. Que a gente tem aqui a escalação confirmada pelo técnico Fábio Carille para esse jogo de logo mais. Com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, o herói da grande vitória contra o Palmeiras. O gol do Danilo Avelar lá na Arena do Palmeiras. Ralf, Ramiro e Sornosa, mais ou menos um 4-3. Carille, né? É o Ralf como volante de contenção, o Ramiro aqui pela direita, o Sornosa na esquerda, Jadson na direita, Gustavo aqui e o Wagner Love um pouquinho mais para a esquerda. À esquerda. Esse é o 4-3-3, né? É, um deles. O Wagner Love, o Carille, por sinal, ele falou que ele deve jogar na direita, o que, por sinal, era o espaço do Romero, né? Era por onde o Romero avançava. A princípio vai ser o Jadson por aqui pela direita e o Wagner Love no mais pelo lado esquerdo. De qualquer maneira, Gustavo é o que vai jogar. Aliás, o Carille explicou por que o Gustavo e não o Bozelli, né? Ele disse, olha, o Gustavo tá jogando bem, tá fazendo a função, tá fazendo gol, ajuda na recomposição, que é uma palavra muito usada. Então, ele é o titular da camisa 9, ainda explicou, ainda completou, Rodrigo, dizendo que o Bozelli estava no campeonato mexicano, que tem uma intensidade um pouco menor e ele vai se adaptando aos poucos até conseguir conquistar, que ele vai conseguir conquistar a posição dele no time titular. Portanto, esses são os 11 que iniciam hoje o Corinthians. Tem informação do Corinthians, hein? Corre algum risco? Segura a informação. Antes da informação, o Rodrigo Bueno está falando em relação ao zagueiro chegando no Corinthians, mas antes disso, corre algum risco contra o Ferroviário do Ceará? Olha, se eu falei que o São Paulo tem mais de 90% de chance de só um milagre salva o São Paulo, é a mesma coisa, só um milagre classifica o Ferroviário. O Ferroviário, além da questão de tradição, de camisa, além da questão de elenco, de investimento, o Corinthians tem muito mais recursos, tecnicamente é um time bem melhor, questão técnica, tem um treinador que consegue tirar coelhos da cartola muito rapidamente, resolver jogos decisivos. Além de tudo isso, o Ferroviário ainda vendeu o mando de jogo, né? Então o Corinthians joga em casa, praticamente, digamos assim, né?
uma casa corintiana, então, e o Corinthians joga pelo empate. Mas você acha que esse pensamento vale mesmo depois do que isso? E a recepção que o Corinthians teve, tá, gente? Pra você ter uma ideia, o Corinthians não está em São Paulo, não está chegando lá no CT Joaquim Grava, nem na Arena Corinthians. Por isso que o Rodrigo disse, vai jogar em casa. Vai jogar em casa, mas eu pergunto pra ele se vale de fato esse pensamento, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Vasco, que jogou fora de casa, tinha direito ao empate e no apagar das luzes, Marcos Lopes apareceu. Daqui a pouquinho a gente fala do Vasco. Ainda assim, é bom um pouquinho mais de cautela, não? Porque antes do jogo contra o Palmeiras, a gente vinha falando, olha, o Corinthians não constrói jogadas, o Corinthians não é ofensivo, o Corinthians precisa melhorar. Venceu um clássico com todo o mérito, mas venceu. Não é bom um pouquinho mais de cautela, não? Não, mas eu dei cautela, mas é a realidade. Você pergunta pra mim o prognóstico do confronto, só um milagre classifica o Ferroviário. Nada aponta o Ferroviário como pretenso, favorito. Em tudo ele leva desvantagem. Em tudo. Do goleiro à ponta esquerda, do banco de reservas, na arquibancada, no campo. Quer dizer, a lógica aponta para uma classificação do Corinthians. Ah, vai ser tranquilo, vai ser goleada? Não é muito a característica do Corinthians. Mas o Corinthians é um time que sabe sofrer. Nesse caso, eu acho que ele vai fazer o mínimo ou o suficiente para passar de fase. O Corinthians, com muito mais dificuldade no ano passado, chegou à final da Copa do Brasil, com o Jair Ventura no banco. Então, nessa circunstância... Tá com moral, né? Acabou de ganhar contra o Ferroviário, que é um time também que tem camisa, tem tradição, mas não como o Corinthians. Mas especialmente pelo mando de campo, a vantagem do empate é muita coisa favorável ao Corinthians. Então vai ser uma zebraça se o Corinthians for eliminado. A gente já vai falar sobre o reforço que está chegando no Corinthians. Antes, vamos ouvir o Wagner Love. Vamos acompanhar o que disse o Wagner Love, que reestreia pelo Timão contra o Ferroviário. Empolgado, querendo muito poder estrear. Bom que eu já tive a sensação de já estar no último jogo, pelo menos no banco ali, sentindo toda aquela vibração da equipe. No grupo já foi importante demais, e a vitória então mais importante ainda. Virar a chave, voltar para a Copa do Brasil. Sabemos que é um jogo de mata-mata, temos que fazer um bom jogo, estar concentrado e tentar fazer o melhor para que o Corinthians consiga um resultado positivo nessa partida. Legal, tá aí o Wagner Love, bem animado, dá pra perceber. Eu gostei da palavra, concentrado. É sempre bom muita concentração e cautela. Agora vamos com a notícia, Rodrigo Bueno, porque tem mais um vai e vem entre Corinthians e São Paulo, né? Um sempre buscando reforço no outro. Lucão, ex-São Paulo, agora é do Timão. Vamos colocar na tela a imagem, eu já quero a sua opinião. A gente relembra aí alguns momentos do Lucão ainda defendendo o São Paulo. Te agrada, não agrada? Tem cara de Corinthians? Vai funcionar no esquema do Carille? Ele tem muito a cara do Corinthians, porque todo São Paulo e Corinthians ele jogava muito bem para o Corinthians. É verdade. Corinthians 6-1 São Paulo, ele falhou em 4, né? Teve um jogo Corinthians 2-0 no São Paulo também em Itaquera. Ele se dá muito bem em Itaquera a favor do Corinthians. Mas qual é a parte, a hora que você fala bem da nossa... Não, porque ele tá indo pro Corinthians, vai jogar muito em Itaquera. E ele se notabilizou especialmente nos jogos Corinthians e São Paulo e mal com a camisa do São Paulo e ajuda o Corinthians. Então você perguntou pra mim, ele tem a cara do Corinthians, mesmo com a camisa do São Paulo, ele ajudou bastante o Corinthians, fez os corintianos muito felizes. Então, engraçado, quando ele tava no São Paulo em baixa, né, a torcida pegando no pé dele, ele não tinha mais condição, clima para ficar no São Paulo, o André Sanches, presidente do Corinthians, dirigente, ofereceu para o São Paulo. Ele quase foi diretamente do São Paulo para o Corinthians. O Corinthians abriu as portas. Olha, Lucão, você tem qualidade, tem potencial. O Carille sempre deu respaldo para ele. Aliás, ele está indo para o Corinthians agora exatamente muito por causa do Carille. O São Paulo meio que se livrou do Lucão, queria empurrar para algum lugar. Acabou empurrando para o Estoril, né, Portugal. E beleza, tal. Ninguém nem lembrava mais da existência do Lucão. Mas agora o Corinthians recolocou o Lucão em cena aí na vitrine. E vai ser uma coisa engraçada, especialmente quando tiver, né, o Majestoso e o Lucão estiver presente. Eu não acredito no Lucão, a princípio, agora chegando e jogando como titular no Corinthians. Mas ele é jovem ainda, tá com 22 anos. Exatamente isso que eu ia relembrar, Rodrigo, que é um jogador muito jovem, tem só 22 anos de idade, o Lucão. E ele teve um início muito promissor, se falava muito dele quando ele estava nas categorias de base ainda do São Paulo, não é verdade? Exato. E aí, quando ele foi ao profissional, ainda muito jovem, não foi o que se esperava dele, teve falhas importantes e decisivas, inclusive em clássico
contra o próprio Corinthians, que você acabou de lembrar, foi muito jovem, para Portugal, para o Estoril. Ele sofreu uma cirurgia no ano passado, então desde abril, a última vez que ele jogou. Então agora ainda se recuperando, e o Corinthians, com o aval do Fábio Carille, vai tentar recuperar o jogador, que era uma promessa da base do São Paulo e acabou sofrendo um pouco ali no início de carreira no profissional. Mas não tem futebol para na carreira? É engraçado. 2 anos? Por exemplo, o corintiano vai lembrar muito de um nome, Lulinha. Lulinha foi um jogador na base do Corinthians que era tipo um Messi. Ele chegou a fazer 200 gols aproximadamente com a camisa do Corinthians na base. O Lulinha chegou como profissional, todo mundo imaginava que estava vindo um fenômeno. E não aconteceu. Então a base às vezes é legal, bacana, mas nem sempre vai refletir no time principal o mesmo desempenho, o mesmo futebol. O Lucão é um desses casos. Ele foi muito parecido, por exemplo, do Rodrigo Caio, que a torcida de São Paulo também pegava muito no pé. Mas o Rodrigo Caio teve mais pompa, acabou chegando à seleção, o Flamengo acabou pagando uma boa grana Zero pro Rodrigo dupla, Caio. Exatamente. Então, é uma boa tentativa. Acho que do Corinthians é uma aposta. O Corinthians tem 60%, adquiriu 60% dele. O São Paulo ainda tem parte dele, 40%. Sim. Então, possivelmente as diretorias vão acabar se entendendo aí pro futuro, quem sabe, sobre o futuro do Lucão. Boa! Torcedor do Corinthians, tuita pra gente. Gosta do nome do Lucão? É um bom reforço, não é? Como você imagina a zaga quando o Lucão já estiver liberado? Vendeu, Timão, é Lucão e mais alguém? O Lucão ficar no banco esperando o seu momento? Enquanto você tuita, diga, você quer falar sua zaga? Não, quero sugerir mais uma aqui pro pessoal falar, porque boa. eu acho interessante também ouvir os torcedores corintianos sobre Wagner Love. Wagner Love voltando, porque o Wagner Love foi muito bem no Flamengo, teve aquele início de carreira no Palmeiras, e no Corinthians, todo mundo lembra, em 2015, muito criticado, ficou no banco de reservas, era corneta pra lá, corneta pra cá, e depois, já na parte do meio pro final do campeonato, ele apareceu fazendo gols decisivos e ajudou o Corinthians a ser campeão brasileiro em 2015. Então, participe, fale sobre Wagner Love, o que você acha? Vai o Corinthians a conquistar títulos também em 2019? Vários assuntos para você falar sobre Corinthians, e agora eu trago mais um grande assunto, porque no final de semana, aqui no Rio de Janeiro, teremos a semifinal da Taça Guanabara, teremos o tradicional Fla-Flu, e o Flamengo é o nosso assunto agora. Liga aí, porque os números do Fla-Flu é bom para quem? Pro Fluminense ou pro Flamengo? O Tarde Redonda começa a decifrar agora. Flamengo e Fluminense, o clássico mais charmoso do Brasil. Duelo eternizado até no hino rubro-negro e que vai ter mais um encontro decisivo no final de semana. É semifinal da Taça Guanabara. Quem vencer, avança. A partida ainda vai marcar o reencontro do técnico Abel Braga, atual comandante rubro-negro, com o Fluminense. E analisando o retrospecto recente, o torcedor do tricolor das Laranjeiras tem pesadelo. Desde 2016, foram 16 jogos, 7 vitórias do Flamengo, 7 empates e apenas 2 vitórias do Flu. Dentro desses jogos, tem final do estadual de 2017, que teve o Flamengo como campeão. E o duelo nas quartas de final da Sul-Americana do mesmo ano, com novamente o Clube da Gávea levando a melhor. Neste sábado, mais um capítulo do clássico mais charmoso do país será escrito. E ingredientes não faltam para aquecer o jogaço. Tem tudo para ser um jogão, hein? Fla-Flu, mais de 40 mil ingressos já vendidos antecipadamente, ou seja, no sábado à noite, né? Maracanã lotado para esse jogão. O Flamengo de tantas estrelas e reforços, comandado pelo Abelão, pelo Abel Braga, e o Fluminense que tem encantado também a sua torcida. Não vai ter o Paulo Henrique Ganso, mas tem o Ione Gonzalez, que faz aquelas dancinhas espetaculares, Luciano, Everaldo, Ayrton. É um Fluminense que, apesar da derrota para o Vasco no último fim de semana, tem jogado bem, então tem tudo para ser um grande jogo. Temos números agora do Fla-Flu, é isso? Vamos colocar na tela? Vamos colocar no Fla-Flu, mas Rodrigo Bueno, ping-pong, sua expectativa sobre o lado rubro-negro, com esse time que, de acordo com a Abel, o rodízio vai diminuir justamente, diminuiu já um pouco no último jogo, pensando nessa partida contra o Fluminense. O primeiro jogo mais cascudo, eliminatório, o primeiro grande teste
do Flamengo no ano, e o Abel já vinha dando esboço, indícios do time que aparentemente é o ideal, né? O Flamengo ideal, né? Com Rodolfo, Rodrigo Caio na zaga, né? Agora ele tem todo mundo à disposição praticamente, né? Então, contra o Fluminense, um jogo de mata, né? Parece até a fase inicial de Copa do Brasil, ele vai ter que usar a força máxima para evitar vexame. Porque o Flamengo, no campeonato, você vê, 40 mil ingressos vendidos. Eu vou chutar aqui quase que 39 mil de flamenguistas. O Flamengo tem colocado... Vexame? Qual seria o vexame? Porque o Flamengo, que ele fez, e a diferença que ele criou, o abismo que ele criou para os concorrentes locais, o Flamengo não ser campeão carioca, não é que é vexame, mas... É o mínimo que se espera de um time. Ele vai virar chacota. Então imagina, o Fluminense vai lá, com todos os problemas que tem, difícil arrumar algumas soluções, até tá conseguindo aqui, ali e tal, agora o Ganso e tal, que não vai jogar. O Fluminense elimina, aí vem aquela brincadeira, tiração de sarro, você gasta dinheiro e eu que ganho de você, fica no cheirinho, aquela tipo de provocação. É válido lembrar, para o final de semana, para esse jogo de sábado, o Flamengo tem a vantagem do empate ainda. O Edior já falou, esquece a vantagem, tira o regulamento debaixo do braço, que se entra para ganhar. Mas eles conquistaram essa vantagem. O Rodrigo tem razão no que ele está dizendo, mas é Fla-Flu, é clássico, então a gente sabe que tudo pode acontecer. E por falar em Fluminense, em Flamengo, em Fla-Flu, gente, dá uma olhada. No gramado, sempre amado, mas meu ai Jesus. Sempre amado, mascotado nos Fla-Flus, não é? O trecho do hino do Flamengo poderia perfeitamente ter sido escrito para... E se engana, quem pensa que prestígio é só no clube atual. Impossível negar o amor recíproco Nense e Abel. Agora eles estarão em lados opostos do campo. O treinador conhece bem o que tem lá. Na última passagem pelo tricolor, conseguiu o que muitos entenderam como milagre. Colocou o time para jogar em função do atacante Pedro. Aproveitando a base, criou uma equipe reativa que ganhava no contra-ataque. Se tornou a quarta melhor defesa do Brasileirão 2018. Mas sem ver reforços, Abel criticou a diretoria e pediu para ir embora. Então é meio complexo, mas é um momento oportuno. É um momento para deixar algumas coisas, algumas atitudes para ir buscar mais jogador, cara. Ficou 6 meses sem clube até aceitar o convite do Flamengo. Em 2019, Abelão Velho Preto. Eu sei qual é a responsabilidade agora. Camarada. Com time estrelado, peças de reposição, ainda fazendo testes, ele tem pela frente a semifinal da Taça Guanabara e logo contra o Fluminense. Novidade não é, nenhum jogador, nem Dourado, que já esteve dos dois lados, disputou tantos Fla-Flus quanto Abel. Vai ser o de número 25. Em 2004, na Gávea, foram duas vitórias do Flamengo, 4-3 e 3-2. No comando do Fluminense, 20 jogos, com 4 vitórias do Tricolor, 7 do Rubro Negro e 9 empates. Agora, Dourado, que foi comandado por ele no Fluminense. Bruno Henrique, que marcou o gol do Santos na última partida de Abel como técnico tricolor. E tantos outros, de uma equipe e de outra, farão reverência ao mesmo mestre. Vale vaga na final, mas resultado à parte. A verdade é que Abel não precisa de favoritismo. Ele é o favoritismo nesse jogo que colore o Maracanã. E como é bom ter um Flamengo
Fla-Flu, um clássico de tantas tradições, o Maracanã lotado com histórias lindíssimas. E como é bom ter um personagem, né, que tem um quê de Fla-Flu, tem um coração aí com muitas histórias do Fla-Flu, já proporcionou muito ao torcedor do Flu. O Flamengo espera agora que o Abel seja feliz do lado rubro-negro. Bom, já que o assunto é Fla-Flu, vamos acionar o nosso repórter Ricardo Lai, que vai pintar com notícias do Flamengo, só que nesse momento, do lado de fora, porque estou sabendo, um urubu me contou aqui no ouvido, Ricardo Lai, que você foi convidado a se retirar do ninho do urubu porque o treino está fechado, é isso? Seja bem-vindo ao Tarde Redonda. É isso aí, Lívia. Boa tarde a você, a todo mundo ligado no programa. Mas sempre bem tratados, né? Somos sempre bem tratados aqui no Ninho do Urubu, mas agora, neste momento, um trabalho fechado, né? O técnico Abel Braga fazendo mistério em relação à escalação da equipe, até porque ele tem muitos jogadores de qualidade para tentar aí colocar nos 11 titulares. Só que o que me chamou a atenção, viu, Lívia, foi a conversa particular que o Abel Braga teve com o De Arrascaeta. Isso foi antes de iniciar o aquecimento, né? A gente teve a oportunidade de fazer o registro de imagens do aquecimento. Conversou com os jogadores, né, cumprimentou quase todos os jogadores ali, um aperto de mão, inclusive, e depois chamou o De Arrascaeta para essa conversa particular. O De Arrascaeta, na última partida, ele e o Gabigol não iniciaram como titulares, ficaram no banco de reservas. O Arrascaeta, inclusive, depois fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas chamou a atenção essa imagem. É claro que o Abel Braga vai fazer mistério até o dia do jogo, amanhã, o último treinamento pela manhã aqui no Ninho do Urubu. E antes de iniciar o treino aqui no centro de treinamento do Flamengo, a entrevista coletiva foi do Rodolfo. E a gente tem um trecho aí dessa entrevista do zagueiro do Flamengo falando sobre o clássico Fla-Flu. O time do Fluminense é uma equipe muito boa. Eu vi alguns jogos deles, conheço bem o treinador também lá. Eles vêm com um estilo diferente de jogo, um estilo que o treinador deles gosta muito, de posse de bola. Mas nosso time também é um time que joga parecido com eles, um time que gosta da bola também. Então vai ser, acho que um grande jogo, e eu acho que não tem favorito não. Temos jogadores novos que vieram, novas contratações, mas dentro de campo é 11 contra 11. Eles também têm uma equipe qualificada, uma camisa de peso, então tenho certeza que vai ser uma semifinal de dois times grandes tentando buscar a vitória. Para nós é muito bom ter jogadores de tanta qualidade assim no elenco. Chegaram grandes jogadores, igual eu disse, então é difícil você montar um time com tanto cara bom assim. Alguém tem que ficar de fora, né? Mas é bom também que sempre quando aperta ali, os caras que o professor Abel tá colocando, tá dando conta do recado. Todo jogo que ele mexe, quem ele coloca tá fazendo gol. Então acho que o elenco tem que ser forte, porque é por causa que são muitas competições. Daqui a pouco começa quarta, domingo, então ele vai ter que trocar o time. Deu chance para todo mundo, então agora ele vai começar a manter um time, porque agora começa só final de semana, agora são as decisões, agora é só pedreira pela frente. O nosso time acho que já evoluiu bastante também do começo do ano para cá. O jogo, o time conseguiu tocar mais a bola, conseguiu envolver mais adversário, então a gente está no caminho certo. Aí o Rodolfo, que ficou em cima do muro, disse que não tem favorito, né? E é clássico, até há uma coerência nesse sentido, embora o investimento todo do Flamengo para esse início de temporada. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, o único dos 4 reforços que não marcou gol ainda, mas segundo o Rodolfo, o jogador está tranquilo e está ajudando muito, mesmo não balançando a rede, pelo menos por enquanto. Livre, pessoal. Valeu, Ricardo Lai, ao vivo lá no Ninho do Urubu, trazendo informações do Flamengo, que enfrenta o Fluminense nesse clássico decisivo. Vale vaga para a final da Taça Guanabara. Eu fiquei intrigado com aquele papo, Rodrigo Bueno, Lívia e amigos, aquele papo particular ali do Abel Braga com o Arrascaeta, que pode ser, por exemplo, olha, você vai jogar, você é meu titular, sábado e tal, quero você assim, assim, assado. Ou pode ser, você joga muito, é um dos nossos reforços e tal, mas você vai ter que esperar um pouco, porque o Diego tá voando, tem que colocar o Bruno Henrique, tem que colocar, sei lá, o Gabigol e tal. Mas no segundo tempo você vai entrar, vai pegar o Fluminense cansado e vai arrebentar. É difícil a gente saber, descobrir exatamente o que está na cabeça do Abel. Faça uma legenda dessa imagem, Rodrigo Bueno. O que a gente sabe é que ele tem várias opções para armar esse time, principalmente do meio para frente, e uma delas é esse cara que ele está conversando, que teve aquela novela
com a camisa do Flamengo. Ele tá falando o seguinte, eu vou tentar traduzir ali. Boa, olha, Rascaeta, eu gosto demais de você, só que eu não sei muito bem como é que eu vou te aproveitar nesse time, porque eu gosto de 2 volantes. Então, ó, vai jogar o Edjari, aquele ali, ó, ele tá apontando ali. Aquele é o Arão, então vai jogar esses 2. E eu gosto de centroavante, pode ser o Uribe, pode ser o Ceifador. Aí o Gabigol deve começar no banco, e aí tem o Diego, então o Diego joga centralizado, você poderia jogar ali centralizado. Aí tem outro jogador que joga mais aberto, o Ribeiro, você pode ir pelo outro lado para a esquerda. Como você gosta, Rascaeta, de jogar? Aí o Rascaeta respondeu, olha, eu vou obedecer, o que você achar melhor, eu rendo aberto, centralizado. Bom, então tá bom, a gente vai testar ainda, talvez você não vai jogar os 90 minutos e tal, mas você acha que vai entrar nesse time titular. Vamos buscar a melhor posição para você, Rascaeta. Vai lá, garoto. Ó lá. Tá aí a Resumo, tradução, então, né? vai ser titular a Rascaeta para você? Eu acho que não, acho que ele vai começar no banco, mas o Abel tá procurando, tá conversando com ele, explicando, Entendendo trocando ideias. ele começa E também, no banco. ó, quero um feedback teu, Arras. Como é que você gostaria de jogar no time do Flamengo? Porque tem o Bruno Henrique aqui, tem o Everton Ou Ribeiro seja, o aqui. Abel estaria ali tem o compartilhando Diego. a sua dor de cabeça. Tá. Bom, o Flamengo está treinando neste exato momento. Nós vimos ali o Ricardo Laje já do lado de fora do Ninho do Urubu, porque o Abel pediu privacidade, afinal de contas é semifinal da Taça Guanabara. Nós estamos falando de um Fla-Flu e aí aquele... frase, clássico é clássico? Ponto, treino fechado. Pessoal, é o seguinte, sigam tweetando com a gente na nossa hashtag Tarde Redonda. Quem tem culpa sobre a situação de São Paulo, o Lucão do Corinthians. E nós vamos para o intervalo rapidinho, mas não saia daí, porque na volta o nosso assunto é lá na Espanha. Um ex-atacante do São Paulo que tá voando e tá fazendo um gol atrás do outro. Rapidinho. A maior competição do continente está de volta. Uma nova história para ser escrita. Vista as cores da sua paixão. Grite a plenos pulmões. Vibre a cada lance. Liberte-se. Comebol Libertadores 2019. Nos canais Fox Sports. Bulldog.net. Aposte em você. O que nos faz ser fanáticos? Além da paixão inexplicável, é essa sede incontrolável de querer desafiar o futuro, para testar o nosso conhecimento, qualquer estatística ou possibilidade, sempre seguindo o nosso palpite. Somos fanáticos porque acreditamos, e agora é hora de acreditar em você. Bulldog.net. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Vou deixar a vida me levar. Vá para onde você quiser. Vá de Eliar, muito além da partida. Agora a escalação. João, Ana, seu Cláudio, Luísa, venham todos. E para completar o time, você. Promoção Vem Pro Time Cicobi. Abra sua conta pelo aplicativo Faça Parte com o código #Vem Pro Time e participe do sorteio que vai me levar para jogar uma partida junto com você, além de concorrer a 12 camisas autografadas. Cicobi, faça parte. Ah, foi tão legal. Vamos de novo, mas dessa vez para outro lugar. O que vocês acham de Minas? Hotel fazenda, com uma piscina. Wi-Fi? Olha, esse é perfeito. Para encontrar seu hotel ideal, entre no Trivago. Use os nossos filtros e compare preços de vários sites de Trivago. Para uma vida cheia de ação, para isso, Forte Viron. Forte Viron auxilia no combate da fraqueza física e mental, revigorando seu astral e seu desempenho sexual. Por isso, não desanima. Forte Viron, você sempre pra cima. A Silvia inventou de ser geólogo e ajudar o petróleo que move pessoas como você. Conhecimento é energia da vida das pessoas. Vamos inventar uma jornada pelo conhecimento.
911, qual é a sua emergência? I feel the earth move under my feet. Todos a seus postos. 911, qual é a sua emergência? 911, segunda temporada. Estreia com episódio duplo. Dia 14, 10h30 da noite. No Fox Live. Tarde Redonda de volta e agora, conforme prometido, com um convidado especial, não é mesmo, Lívia? Exatamente, nós vamos voar agora com Tarde Redonda, porque o nosso assunto é lá na Espanha. Eu aciono a partir de agora o William José, que vem fazendo uma baita temporada, o início de temporada sensacional. Uma ótima tarde para você, William José, e já me diga que início de ano é esse, hein? Se eu não me engano, são 5 gols em 6 jogos, é isso? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar participando do programa de vocês. Muito feliz, já em 2019 são 5 jogos da Liga. Então, começo 2019 muito bem e espero dar continuidade a temporada inteira. William, aqui é o Abel, boa tarde, obrigado por participar do programa aqui com a gente. Aproveitar esse seu bom momento, início de temporada, início de ano já, fazendo muitos gols, como tem acontecido nas últimas temporadas suas aí na Europa, para te perguntar sobre seleção brasileira. Você chegou a ser convocado pelo Tite, esteve perto, a gente pode dizer assim, né? Cogitar a sua convocação para a Copa do Mundo da Rússia 2018 acabou não acontecendo. No Catar você já vai estar com 30, 31 anos. Como que você vê a seleção brasileira? Você ainda sonha em participar de uma Copa do Mundo? Acha que, pelo que você tem apresentado, merece mais uma oportunidade? Lembrando até aos amigos, antes do William José responder, que nas seleções de base você chegou a ser campeão sul-americano com Neymar e companhia, não é? Boa tarde, Abel. Na última temporada, eu fiz uma ótima temporada, acho que foram 40 jogos, 20 gols. Então, acho que é uma média muito boa para um centroavante. Eu esperava ter minha oportunidade na seleção, fui convocado, mas não cheguei a jogar. E eu continuei trabalhando, e como eu continuo agora, quem sabe ter outra oportunidade e poder jogar algum amistoso para mostrar meu trabalho, que está sendo bem feito aqui na Espanha. E também da seleção sub-20, né, que eu fui campeão sul-americano e mundial, com Neymar, Casemiro, Oscar, vários jogadores que estão pelo mundo, então já tenho um pouco de experiência aí, né, por ter passado pela seleção de base, então só tenho que pensar aqui, trabalhar, ajudar a Real Sociedade a fazer nada para quem sabe ter outra oportunidade. Lembrando que quem está assistindo Tarde Redonda e está com saudade de acompanhar o William José, é só ficar ligado na tela do Fox Premium todo final de semana, que Campeonato Espanhol tem uma cobertura para lá de especial. E nessa cobertura, William José, meu amigo, o que você fez contra o Atlético Bilbao, que pintura, que golaço! Conta pra gente um pouquinho desse gol, que por sinal foi homenageado, né, no perfil oficial de La Liga, de fato virando uma pintura. É verdade, acho que foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Até foi escolhido o gol mais bonito da rodada, da jornada 22. Então, muito feliz. O pessoal já me cobrava o gol, né, contra o Atlético de Bilbao, porque não tinha feito ainda. Então,